termina de carregar aqui a apresentação, é agradecer a professora Sandra pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão atual e importante, né? Apesar da gente ter aí grande parte dos estudos com foco na avaliação de dor de equinos, esse é um tema ainda completamente um paradoxo, podemos assim dizer, né? Porque, apesar da quantidade imensa de trabalhos na área, a gente tem muita dificuldade ainda no reconhecimento e na quantificação desses sinais. Muito bem, acho que agora estamos funcionando, correto? Vocês conseguem ver a minha apresentação? Só deem um ok para mim, por favor. Sim? Ok, muito bem. Então, feito as honras, então, mais uma vez eu queria agradecer à professora doutora Sandra pelo convite e a oportunidade de aqui estarmos. Agradeço a Viviane aí pela introdução. Desculpe o problema com o áudio, tecnologias, né, que a gente vai se adaptando, tá bom? E realmente é como foi falado anteriormente, eu trabalho com comportamento e bem-estar animal e com bastante foco em bioestatística. Então, essas são as 3 áreas que eu trabalho bastante. Então, pensando em bem-estar animal, eu verdadeiramente espero que essa nossa breve apresentação não seja enfadonha e entristecedora, que não cause o empobrecimento do bem-estar de vocês. Afinal, somos todos animais. Mas o proposto para hoje é a gente tentar entender se as escalas comportamentais, elas de fato funcionam. Tá? Essa é a nossa grande proposta. Se você quiser falar comigo, está aqui meu e-mail, pedro.trindade@unesp.br. Você também me encontra lá no Instagram, mv.pedro.trindade. Tá? Vou ter um enorme prazer de poder conversar com vocês e trocar experiência, trocar ideias. Né? É isso que a gente está fazendo. E só mais um último comentário antes da gente ingressar diretamente nesse tema, para que esse nosso encontro se torne único, singular, é preciso que ao final dele a gente tenha um bate-papo, uma troca de experiências, né? Porque se eu simplesmente aqui fizer uma apresentação e ela certamente ficará gravada e disponibilizada, não é? Como muitas outras já estão, a gente acaba sendo apenas replicador de conhecimento. E, na verdade, o que nós queremos aqui é construir e crescer juntos. Né? Então, eu espero vocês no final aí com perguntas, tá bom? Para que esse nosso encontro seja inédito. Essa é a minha expectativa. Quando a gente olha essa primeira imagem, sem mais delongas, né, senhor Pedro, a gente consegue perceber que esse cavalo teve algum processo de queimadura e é muito nítido, né? É óbvio que esse animal está sentindo dor. Essa imagem do meio, ela pode suscitar, né, algum grau de dor, porque isso é um comportamento bastante específico de dor, né? Olhar para o flanco. E esse terceiro animal aqui, olhando a face dele, eu posso afirmar para vocês, porque eu sei a origem da foto, mas esse animal está com dor, mas é um pouco mais difícil o reconhecimento disso. A dor, ela é muito difícil de você reconhecê-la, né? E mais ainda de quantificá-la. Mas não é por isso que nós vamos negligenciar o processo de dor, tá bom? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Bom, eu preciso fazer algumas considerações, né? O professor Alonso Guedes, em 2017, ele já vem falando que, vejam só, em geral, cavalos com dor irão expressar comportamentos novos, incomuns, e vão parar de expressar aqueles comportamentos normais, evocados ou espontâneos. E aí é que vem uma coisa interessante. Vejam só, eu não estou inventando a roda. Esses comportamentos, eles podem ou não estar atrelados, alinhados a mudanças fisiológicas. Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, pressão sanguínea, motilidade, temperatura. Muito embora, um outro professor bastante famoso na área, o professor Robert L. Wood, ele vem falando que os indicadores fisiológicos eles são úteis para mensurar a dor nos animais vertebrados. Porém, as informações provenientes da linguagem corporal, elas vão fornecer informações mais fidedignas do estado interno desses animais. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a entender que o comportamento ele tem uma importância muito grande na avaliação da dor, muito maior do que os parâmetros fisiológicos.
Além disso, o comportamento ele é entendido como um método não intrusivo, não é? Porque ele não perturba o animal, muitas vezes, você só vai lá e coleta a informação. Ele também é não invasivo, porque você não precisa cortar ou penetrar qualquer tecido do animal. Algumas vezes ele é instantâneo, e ele, como a gente já vem falando, é muito mais fidedigno do que os parâmetros fisiológicos. Isso já é um pouco mais consolidado no Reino Unido, por exemplo. Essa aqui é uma página, um website de uma clínica veterinária no Reino Unido, e que ele está fazendo uma pergunta aqui para o proprietário, né, dentro dos aspectos da dor. O comportamento do seu cavalo mudou? Isso poderia ser devido à dor? Então ele já subentende que o tutor, na verdade, ele já está muito focado no comportamento do seu animal, nas particularidades comportamentais do seu animal. Eu, sinceramente, espero que vocês estejam usando essa ferramenta, se vocês já foram para o campo, se vocês já acompanharam em algum estágio ou algum outro profissional que utiliza disso. Comentem aí no chat. Acho que vai ser muito interessante. A maioria das pessoas não utiliza escalas comportamentais na avaliação da dor. Não é? Algo muito útil para os clínicos e para os cirurgiões, tá? Apesar de ser uma área bastante específica da anestesiologia. Bom, então o que nós temos já? Quando você tem um processo de dor, um estímulo doloroso, você tem uma resposta, uma mudança na linguagem corporal, e ela se divide em dois ramos. O primeiro ramo é aqueles comportamentos não específicos. Então o animal vai aumentar a forma como que ele se locomove, como se ele se agita, a sua ansiedade, uma posição corporal rígida, são mudanças comportamentais sem uma localização específica. Mas nós temos aqueles comportamentos que nós entendemos como específicos, tá? Que eles são específicos de acordo com a localização da dor, tá bom? Isso já está sendo publicado já desde 2005, tá? Pelo Ashley e os colaboradores deles. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, vocês vão ter acesso a esse manuscrito aqui. Mas um animal que esteja com dor nos membros ou no casco, é esperado que ele claudique, que ele aumente a troca de apoio entre os membros, que ele evite que as pessoas toquem os membros, mas de forma nenhuma é esperado que um animal que esteja com dor nos membros ou no casco, ele apresente um aumento do chacoalho da cabeça, ou, por exemplo, uma mastigação anormal. Concordam? E vice-versa, a mesma coisa para aqueles animais que estão com dor no dente. Não tem uma razão, certo? Se o animal está com uma dor específica localizada na cabeça, no dente, por exemplo, ele não tem por que estar claudicante. Concordam? Espero que sim. A mesma coisa nós temos para as dores viscerais, não é? A gente tem alguns comportamentos que são relacionados com a área afetada, certo? Isso é importante a gente lembrar. Então, a gente já tem dois ramos aí. Um ramo são aqueles comportamentos gerais. Há uma mudança comportamental de forma geral no animal. E existe um outro ramo mais específico, onde você vai ter alterações comportamentais específicas da região afetada. Isso é importante para a gente entender o que foi feito nos anos seguintes. Não é? Então, a partir das duas últimas décadas, a gente tem aí a publicação de várias escalas compostas. O que são essas escalas compostas? Elas, na verdade, são escalas multidimensionais que vão tentar abranger o aspecto da dor na sua multifacetariedade, tá? E tentar reconhecer e quantificar a dor desses animais. Esse é o nosso objetivo principal da apresentação de hoje. E essas escalas foram desenvolvidas aí a partir de 2008, foi a primeira escala, né, que é essa escala lá do grupo de Bussieres. Eles desenvolveram uma escala ortopédica. Então vejam só a importância de você reconhecer comportamentos que são dependentes ou estão atrelados à região afetada. Essa é uma escala que foi desenvolvida para dores ortopédicas. Pedro, se eu aplicar essa escala numa situação de dor visceral, né, porque essa é uma dor somática, é possível eu conseguir enxergar alguma dor? É possível, mas vai lhe escapar pelos dedos algumas informações. Um pouco mais adiante, foi desenvolvido escalas para dores viscerais, especificamente para cólica, tá?
e também dores viscerais para castração, como foi desenvolvido aqui pelo grupo do professor Stélio Luna, o Animal Pain, ao qual eu faço parte também. Então, essas escalas compostas, elas tentam quantificar e reconhecer a dor nos animais. A gente tem que fazer uma compilação de comportamentos, né? Porque existe uma variação muito grande entre os animais. O mesmo animal que seja submetido a uma intervenção cirúrgica, por exemplo, igual uma artroscopia, né? Vai desenvolver uma artroscopia, há uma dilatação da cápsula articular, certo? Você causa uma certa lesão, lesão regional ali, e, por exemplo, você não faz nada, só fecha de novo e libera o animal. Né? Isso é muito comum hoje em dia para o pessoal fazer estudos com célula-tronco. Então, a pessoa faz uma artroscopia, dilata aquela região com ar, né, infla ar lá dentro, você causa uma lesão, e aí em uma articulação você usa célula-tronco e outra você não usa, para você fazer uma comparação, para que você veja a recuperação do animal. Isso é o objetivo cirúrgico, né, do pessoal da cirurgia. Nosso objetivo com a dor é investigar nesses animais o quanto eles estão sentindo de dor, certo? E se nós tratarmos apenas de um comportamento ou outro, a gente não vai conseguir perceber isso, porque mesmo colocando os animais numa mesma rotina, né, ou seja, num estado padronizado de dor, não é, de procedimento, a sensação dolorosa vai ser diferente em cada animal, e cada animal vai responder de acordo com as suas particularidades. Então, você não pode usar só um indicador, você tem que fazer uma compilação de indicadores e colocar isso dentro de uma escala, por isso que nós usamos as escalas compostas, tá? São basicamente essas daqui que estão aqui apresentadas, tá bom? Bom, mas a pergunta bem capciosa que eu propus nessa apresentação é, será que elas funcionam? É isso que eu queria investigar e trazer para vocês as minhas inquietações. Então, depois dessa introdução, nós vamos mergulhar de fato nesse tema aí. Houve um artigo publicado em 2010 por um grupo holandês, que eles pegaram animais de rotina. Então, foi a rotina de atendimento, basicamente 100 animais, e eles aplicaram essa escala de Bussières, que é para cirurgias ortopédicas, tá? Na rotina, então para todos os tipos de atendimento. E olha o que nós percebemos, essa é uma escala que ela tem uma variação de 0 a 39. Então, quanto maior a pontuação, maior será o grau de dor que a gente vai estimar naquele animal. Tá? Sendo que 0 é a dor mínima, ou seja, sem dor, e 39 é a dor máxima. Os animais no pós-castração, espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui, mas os animais no pós-castração, no primeiro dia no pós-castração, a maior dor deles na castração estava sendo pontuada como 3. Né? Máximo aqui, 3,5, abaixo de 4. Ora, isso eu estou dizendo de 20 cavalos, tá? Não são poucos cavalos. Então, são 20 animais, um número considerável. Essa informação nos faz pensar que talvez esses animais não estivessem exibindo a dor. Uma possibilidade. Dependendo da analgesia pré-operatória, trans e pós-imediata que foi feita, você pode ter um cenário dessa forma. Mas eu tenho uma certa dúvida porque é um procedimento cirúrgico e ele invariavelmente vai produzir algum nível de dor. Tá? Invariavelmente. Se você já fez alguma cirurgia, você mesmo, você sabe o que eu estou falando. Por mais que você comunique o seu médico, comunique o cirurgião, o anestesista, ou estou com dor, está doendo, você não pode colocar fármacos demais no paciente para que você não tenha uma inflação, uma sobrecarga do sistema de metabolização e excreção desses fármacos. Então, um pouquinho de dor ele tem que sentir, tá? Mas assim, uma castração, que a gente considera isso como uma dor moderada, eu acho que esse score está um pouco baixo, tá? Uma mesma escala desenvolvida especificamente para essa finalidade, a escala de orquiectomia aqui de Botucatu, os animais tiveram um score de 14, por exemplo, representando 60% do total da escala. O total dessa escala é 39, então 4 é menos de 10% desse total aí, né? Um pouco menos. Então, seria uma dor de 40,
Não, 40 não, porque não existe, vai até 39, né? Mas o que seria uma dor de 39, por exemplo, nessa escala? Guarda essa informação aí, porque ela é importante para a gente. Um outro caso apresentado nesse mesmo artigo foi desse animal, desse paciente, que chegou com uma fratura de maxila. Oh, fratura de maxila, o animal já chega com dor. Então você percebe que tem no gráfico aqui um exemplo de pré-operatório, tá? E depois você tem aqui os dias que ele foi avaliado. Foram 7 dias, sendo de manhã e à tarde. Então, no pré-operatório, esse animal que chegou com essa fratura de maxila estava sentindo uma dor abaixo de 5. Aqui é um caso isolado, é um só animal, tá? Depois da cirurgia, ele começou a sentir menos de 20. Poxa, caramba! Olha só o estado dessa consolidação. Vai dizer que o animal não estava sentindo dor? É complicado. Dentro de uma escala que pontua a sua máxima expressão 39, nós temos aqui uma dor inferior a 20. Poxa, então o que seria uma dor de 30? Eu fico me perguntando o que seria uma dor de 30 pontos nessa escala. De duas, uma. Ou o animal não está exibindo a dor, por algum motivo, ou esse instrumento não tem uma adequação correta, não foi aplicado de forma correta. A gente precisa pensar certinho. Segura essa informação aí, vem comigo, para a gente dar sequência. Além disso que nós falamos, existiu um outro trabalho, 2014, da professora Emanuela Dalla Costa, e eles fizeram castração nos animais. Então aqui nós temos o gráfico do pré-operatório e do pós-operatório, certo? 8 horas no pós-operatório. E você tem dois grupos. Um grupo, esse mais escuro aqui, que recebeu uma analgesia mais simples, uma analgesia menos potente. E esse grupo aqui, que é a corzinha branca, são aqueles animais, o grupo de animais que recebeu uma analgesia mais potente. Tá? Era para se ver uma diferença entre esses dois grupos. Há uma diferença muito forte antes do procedimento para depois do procedimento. Tá bom? Porém, a gente não consegue enxergar uma diferença entre os tratamentos. Por que será que a gente não consegue enxergar essa diferença? Existem coisas muito importantes aqui que a gente precisa levar em conta. Bom, a escala que foi usada nesse trabalho aqui foi a mesma escala usada no trabalho anterior. Tá? Foi aquela escala ortopédica. Isso aqui nós estamos falando de uma cirurgia visceral, tá? Uma dor visceral, uma orquiectomia. Então a gente precisa pensar nisso. As escalas, elas conseguem, de maneira geral, se eu já vou antecipar para vocês, diferenciar o pré-cirúrgico do pós, tá? Mas a gente não consegue diferenciar dores de intensidade baixa, tá? Como é o caso da diferença entre os efeitos farmacológicos aqui apresentados. Era para que essa barra preta estivesse um pouquinho mais acima, tá? E essa barra branca um pouquinho mais abaixo, mostrando uma diferença entre os grupos, porque esses animais aqui receberam uma analgesia adicional, mais potente, tá? E não foi o que aconteceu. A escala não foi capaz de captar essa informação. Da mesma forma, com aqueles animais de castração do estudo anterior e da fratura de maxila, não apresentaram um alto score, tá? Mas olha só que curioso, os mesmos scores do pós-operatório do estudo anterior foram referentes a esse estudo também, tá? Porque aqui a escala continua até 36, e ela continua sendo apresentada aqui com abaixo de 4, por exemplo. Tá? Então isso mostra uma certa coerência na aplicabilidade desses dois estudos, tá? A forma correta como eles aplicaram, mas de fato você usar uma escala ortopédica, né? Ou seja, de dor somática, numa cirurgia de dor visceral, pode não ser o mais recomendado. E aí, para resolver alguns problemas, a gente fez um estudo aqui em Botucatu. Eu vou tentar explicar para vocês isso aqui, que é o quê? Essa barra azul, ela é a filmagem. Então, os animais ficavam 48 horas sendo filmados, tá bom? Durante o experimento, que eles ficavam na baia do hospital. Então, eles chegavam 24 horas antes, tá? Aí eles ficavam internados 24 horas. Aí, nesse verdinho aqui, são os procedimentos, tá bom?
E a gente fez 4 grupos. Um grupo que foi só anestesiado, então eu queria entender o efeito da anestesia geral nesses animais, tá? Porque isso pode ser um efeito de confusão na dor. Depois nós fizemos um outro grupo com animais anestesiados e analgesiados, tá bom? Então usamos dipirona, morfina e flunixin. E depois nós tivemos um grupo que foi anestesiado e castrado. Tá? Esse grupo foi um grupo de maior dor, porque ele não teve bloqueio local e não teve analgesia prévia, só teve analgesia no pós. E um outro grupo que teve uma dor de intensidade um pouco mais leve, porém, que passou por uma cirurgia também, foram operados. Tá? Esses animais foram avaliados em diversos momentos, no pré e no pós. Então, esses palitinhos amarelos aqui representam 60 minutos de observação. Porque o que as pessoas fazem? Elas pegam um dos momentos aqui do pré e avaliam, certo? Mas existe um problema muito grande, porque a distribuição do orçamento comportamental dos equinos, ela não é homogênea. O que eu quero dizer com isso? O cavalo vai se manter ativo, ou seja, se locomovendo, buscando interagir com o ambiente, muito mais durante a manhã e a tarde, em detrimento da noite e da madrugada. Enquanto que de noite e de madrugada ele vai passar muito mais tempo descansando o membro pélvico, parado, dormindo, em pé ou deitado, em detrimento de manhã e tarde. Concordo? Então, a distribuição do comportamento, ela varia ao longo do dia, certo? Então, dependendo da hora que você avaliar o animal aqui no pré-operatório, você pode ter um efeito de confusão. Então, o que nós fizemos? A gente tinha a avaliação 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 horas após o procedimento, tá? Que são horários que normalmente a gente avalia esses animais, tá? São horários assim de relevância clínica, tá? E para cada um desses momentos no pós-operatório, nós fizemos um registro comportamental no pré-operatório. Então eu queria saber, eu vou pontuar que ele está com uma dor de 10 agora, levando em conta a locomoção, a atividade, se ele está comendo ou não, se ele está olhando pela janela, se ele está interagindo com o observador. Mas a grande pergunta é, se eu estou fazendo uma avaliação às 9 da noite, eu não posso comparar 9 da noite com 9 da manhã, concordam? Eu preciso comparar 9 da manhã com 9 da manhã, 9 da noite com 9 da noite. Foi justamente o que nós fizemos nesse estudo. Tá? Por isso que tem esse triângulozinho aqui, né, que simboliza uma letra grega chamada delta, que é a diferença, é a subtração. Tá? Então você subtrai um momento do outro para você ver o que aconteceu. Se esse valor é positivo, quer dizer que aumentou. Se esse valor é negativo, quer dizer que diminuiu. Mas o que é mais importante aqui para vocês entenderem é o horário, o efeito do horário. Até então, 2020, né, porque esse é um artigo ainda que não tá publicado totalmente, a gente não tem isso. As pessoas simplesmente pegam o pré-operatório, a hora que o animal chega, então se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, é à noite. Independe do período do dia. E isso é importante para alguns comportamentos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí a gente avaliou no pós-operatório, tá bom? Isso foi o que nós fizemos. Esse é um estudo que contempla a minha tese de doutorado, aqui no grupo do professor Stélio Luna, no Animal Pain, tá? A gente pode conversar um pouco mais a respeito disso se vocês quiserem, mas essas são as informações básicas para vocês entenderem isso. Bom, aí nós fizemos o que nós chamamos de mineração de dados, né? O que é a mineração de dados? É você pegar todos esses comportamentos aqui, ó, foram 37 comportamentos, descansar o membro pélvico, alongar o corpo, encolher o membro pélvico, coçar, balançar a cauda, cavar, sacudir. São 37 comportamentos em 7 momentos. Então, a gente fez uma mineração, né, desses dados. Eu não vou entrar nisso em detalhe, tá bom? Mas é através de uma análise de componentes principais. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, como funciona, como que ela trabalha, entra lá no meu Instagram, no feed, tem um videozinho mostrando e explicando alguns passos disso aí, se vocês tiverem um interesse, tá bom? Bom, e aí nós chegamos a esse outro gráfico, que é o que eu quero mostrar para vocês, que é o resultado final da coisa. Tá? A gente criou uma compilação, uma somatória,
uma somatória, que ela não é apenas uma somatória, ela é uma somatória com ponderações, ou seja, eu coloquei peso, tá? Da mesma forma lá no colegial, quando a gente tinha a disciplina de música, matemática, física, biologia, educação física, artes, dependendo do seu enfoque, né, que você fosse prestar um vestibular, você deveria colocar um peso maior em umas disciplinas em relação a outras. Aqui é a mesma coisa, tá? Existem comportamentos que têm que ter mais peso do que outros, porque eles são mais importantes. E dentre aqueles 37 comportamentos, a gente fez uma mineração. O que é mineração? É você selecionar, você separar. A gente chegou nesses 5 comportamentos aqui, ó. Comer, olhar para o fundo da baia. Olhar para o fundo da baia é interessante, porque quando o animal está com dor, ele tenta ficar mais introspectivo. Ele não quer muito interação com o ambiente, interação com as pessoas. Exposição do pênis, quando ele... É claro que isso tem relação com o tipo de cirurgia, né? Foi uma castração. Então, quando você não está relaxado naquela região, a tendência é não expor o pênis. Tá? Então, há uma redução na exposição do pênis quando tem dor. Olhar para o flanco na direção da ferida, então você tem uma maior atenção para aquela região, aquela área afetada, certo? E você encolhe o membro pélvico, né, como se você quisesse tocar, mas não chega a tocar, não é chutar o próprio abdômen. Tá? É um grau um pouco a menos desse comportamento. Esses 5 comportamentos, eles não tiveram efeito farmacológico, ou seja, não mudaram a sua dinâmica naqueles grupos que foram apenas anestesiados ou anestesiados e analgesiados, tá bom? E eles também não tiveram interferência do momento do dia, né? Porque dependendo da hora, do período, por exemplo, olhar pela janela foi um comportamento interessante para avaliar a dor, né? Quanto mais o animal tem dor, menos ele olha pela janela, ele fica mais introspectivo. Contudo, o olhar pela janela, ele ocorre muito mais frequentemente durante a manhã e a tarde do que à noite. Então, se você tiver uma avaliação temporal e nela estiver inclusa vários períodos do dia, você pode ter um efeito de confusão. Então, por isso que nós excluímos esse e outros comportamentos. Vejam só, de 37 comportamentos, a gente reduziu para 5. E a gente consegue perceber, aqui estão os 4 grupos, tá? Vamos olhar o mais importante, que é o vermelho, tá? Que é o grupo com maior dor, tá? Você já consegue perceber aqui um destaque 2 horas após o procedimento e 4 horas após o procedimento. Depois eles receberam analgesia e a dor diminuiu. Quanto maior a intensidade desse score aqui, ó, maior é a classificação da dor. 1 hora depois da cirurgia, a gente não conseguiu perceber diferença, porque existe um efeito de confusão farmacológico. Tá? Por mais que o animal já tenha recuperado a anestesia, o que é recuperado da anestesia? É ele estar em posição quadrupedal, certo? Em pé, e conseguir se locomover, porque você tire ele da baia de recuperação e leve ele até a baia onde ele vai ficar mesmo. Então, mesmo que ele já esteja recuperado, ou seja, 1 hora depois dessa recuperação, ele ainda tem alguns efeitos residuais farmacológicos, tá? Então, quando você, especialmente no nosso caso aqui, né, que a gente vê, por exemplo, uma associação entre alfa-agonistas e opioide, né? Então, xilazina com a morfina. Então, você tem uma potencialização da sedação, tá? Então, não é indicado a gente avaliar a dor desses animais logo, imediatamente após a cirurgia. 2 horas depois, a gente começa a ver uma resposta interessante. 4 horas é o pico de dor, tá? 4 horas. Então, a gente consegue perceber nesse estudo aqui que foi bem antes, uma avaliação bem mais precoce do que 8 horas pós-operatório, tá? Deixa o animal mais confortável antes, né, de chegar a 8 horas, tá? Então, a gente consegue perceber isso. Mas, vamos agora observar o grupo roxo. O grupo roxo é aqueles animais que tiveram uma dor, porque eles também foram castrados, tá? Mas eles receberam analgesia prévia, tá? Então, eles receberam a dipirona, o fentanil, a dipirona, o flunixin e a morfina antes da operação, além de receber a lidocaína local, né? Eles não mudaram ao longo do tempo. Esses comportamentos não foram capazes de detectar
a sensação dolorosa desses animais? Essa é uma grande questão. Com esse estudo e com tudo que eu falei para vocês aqui de macro comportamentos, a gente vem percebendo que esses comportamentos eles são capazes de diagnosticar a dor sem a interferência do tempo, né, da hora de registro, dos fármacos, certo? Porém, a gente ainda não consegue diagnosticar dores de intensidade leve, tá? Que é esse roxinho, né? Esse grupo roxinho aqui, que não teve diferenças ao longo do tempo, um pouco entre os grupos. Então, mas essa é uma informação importante. A dor, ela pode ser reconhecida dependendo da sua valência. Quando a valência da dor é muito alta, a gente não consegue reconhecê-la com tanta facilidade. Bom, vamos agora passar para um tema bastante específico, que são as microexpressões faciais. Tá? Esse slide tinha um efeito, mas ele provavelmente não vai passar aqui por conta de que é um PDF. Tá? Mas essas são as principais características faciais que a gente observa nos animais. O posicionamento das orelhas, a contração da sobrancelha, né, que é o músculo levator angulóculos mediale, tá? A abertura dos olhos, perceba que o animal está com os olhos parcialmente fechados e aqui completamente abertos. Músculos mastigatórios, então você percebe uma certa contração, tá vendo? Dos músculos mastigatórios, aqui abaixo do masseter. A dilatação das narinas, vejam que essa narina está bem normal, e aqui ela está bastante dilatada. Tá? E o aperto dos lábios. Então, notem que esse lábio aqui, ele está mais arredondado, se você olhar o formato, né, do focinho, em relação a esse animal aqui. Tá? Está com o focinho bastante achatado. E é claro que ele está suado, né? Então, a sudação também é um sinal de dor, importantíssimo, tá? Especialmente em dores bastante severas, como as dores viscerais, oriundos de processo de síndrome de cólica ou celiotomia, tá? Então, é preciso lembrar disso. Eu tenho 2 vídeos aqui, mas esses vídeos não vão passar para vocês, né? Porque isso aqui é um PDF, eu peço desculpas a vocês, eu não me atentei. Mas eu vou contar para vocês o que esses vídeos querem mostrar. Primeiro aqui é um animal que ele foi filmado durante o meu experimento de mestrado, antes de realizar o exercício. Então esse animal estava no pré-exercício. Ele estava com uma contração no focinho, tá? E a contração no focinho dele estava indicando dor, né? É uma diferença muito sutil, é uma microexpressão facial, certo? Se a gente não se atentar, esse animal vai trabalhar, ele vai realizar exercício e ele vai voltar muito pior do que ele estava. Essa dor, muito leve, pode ser um desconforto de ordem muscular, mas pode ser também algo um pouco mais leve, como uma gastrite, entendeu? Por endoparasitose. Né? A gente não tem essa afirmação, não posso fazer essa afirmação, porque nós não fizemos endoscopia nesse paciente, né? Mas é possível que seja, tá? É algum desconforto que a gente precisa estar atento. Apesar das expressões faciais, né, aí no grande boom do momento, o pessoal está gostando de trabalhar com elas, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque elas são microexpressões comportamentais. Então, são contrações e tensões muito sutis que a gente precisa estar altamente treinado para avaliá-las. Existe uma outra questão, que é a avaliação presencial. Esse outro vídeo aqui estava mostrando justamente isso. Essa égua estava sendo filmada durante um experimento, né, dessa minha colega aqui, a Júlia de Carvalho, lá do LAFEC, de Jaboticabal, aí pertinho de vocês, coordenado pelo professor Guilherme Ferraz. E a gente começa a perceber que esse animal estava muito curioso, estava muito interessado em quem estava filmando ele, certo? Então ele estava curioso com a pessoa. A pessoa que ali estava representando um estímulo de curiosidade. E aí você acaba tendo um outro viés, né? Um outro efeito de confusão, a presença do avaliador. Mas a presença do avaliador, ela vai influenciar muito quando a valência da dor é baixa. Quando a dor é muito baixa, outros efeitos vão atrapalhar a expressão comportamental da dor.
Quando a dor é muito alta, você não encontra tanto essa dificuldade. Se você for olhar um animal no pós-operatório de uma laparotomia exploratória, você vai ver que o animal não está nem aí para você. Ele não vai ficar te observando porque ele está morrendo de dor, tá? Então, ainda mais porque o pessoal busca não embutir tantos fármacos, né? Não vai usar opioide nem nada para prevenir um agravamento da síndrome do abdômen agudo, né? Então, o animal vai ficar com dor no pós-operatório invariavelmente. E ele não vai deixar de expressar a dor, mas é uma dor muito alta. Mas aí qualquer um consegue enxergar. Eu estou querendo saber quando é dor muito leve, quando é a dor de baixa intensidade. É aí que eu quero chegar a esse ponto, tá bom? Além disso, existe uma outra questão importantíssima que as pessoas não levam em conta. Por exemplo, eu vou voltar nesse slide anterior aqui, porque fica melhor para vocês verem. Olhos parcialmente fechados ou olhos completamente fechados. Ele é um indicador, ele é um sinal, uma microexpressão facial de dor, certo? Todo mundo concorda? Espero que sim. Mas, o animal, quando está cansado, ele também expressa esse comportamento. A gente fez um estudo publicado esse ano, mostrando que os animais que estão em cansaço físico também permanecem com os olhos fechados. Opa! Mas tem uma outra questão. Os animais, se você pegar um cavalo durante a manhã, ele está um pouco sonolento, e amarrar ele, ele vai permanecer com os olhos parcialmente fechados, semicerrados ou até completamente fechados, né? Então, a exibição de um mesmo comportamento, né, vamos pegar de exemplo aqui, a abertura dos olhos, ela pode acontecer não só em detrimento da dor, não é? Mas devido a outros fatores, cansaço, sonolência, sono, relaxamento. Então, você pode ter um efeito de confusão. Quer pegar um outro comportamento, por exemplo, né, o balanço da cauda, né, o rechicoteio da cauda. Ele acontece quando o animal está com dor. Mas se você tiver num ambiente onde existe uma quantidade de moscas e insetos muito grande, ele também realiza esse comportamento como uma forma de repelir esses insetos. Então você precisa meio que levar em conta, interpretar. E é aí que vem a ideia das escalas, porque você junta vários comportamentos. É uma configuração comportamental, e não só um ou outro comportamento, tá bom? Por exemplo, as narinas dilatadas. Um animal que esteja em estresse térmico, ele vai realizar o comportamento de ofego, porque ele precisa, de alguma forma, auxiliar na perda de calor, para não superaquecer. E isso não tem relação com a dor propriamente. Mas o animal que está em processo de dor também vai aumentar essa aparência do ofego. O animal que acabou de chegar em qualquer tipo de atividade esportiva ou de atividade física, por mais leve que seja, ele vai estar hiperventilando, ele vai estar ofegante, e é absolutamente normal. E nada tem a que ver com dor ou com estresse térmico. Então a gente também precisa levar isso em conta. Há necessidade de uma interpretação e há necessidade de você fazer uma compilação comportamental. Quando eu tenho olhos fechados, narinas dilatadas e contração do focinho, opa, é dor. Quando eu tenho olhos fechados, narina dilatada, ou narina não dilatada e focinho relaxado, está dormindo, está com sono. Então você precisa ter isso em mente, tá? Mas vamos seguir aqui, avançar, para a gente cumprir o horário. E aí você me pergunta, né? Nossa, Pedro, mas a gente tem tanta tecnologia hoje em dia, né? Os smartphones já estão conseguindo fazer o reconhecimento facial. Será que a gente não consegue fazer isso nos animais? A gente tem poucos estudos tratando de equinos, a gente coloca esses marcadores aqui que vocês podem ver, tá? E esses marcadores vão dizer para nós o quão distante os conjuntos musculares faciais estão e você vai ter uma resposta aí. A grande questão é que você precisa ter um banco de dados muito grande para você trabalhar com machine learning, né, com aprendizado de máquinas. E você ensina a máquina a fazer uma avaliação, tá? E nós não temos ainda, precisa de 600 imagens de cavalos, né, porque você vai ter variações na pelagem, variações no ângulo da filmagem, variações na qualidade da imagem, tá? Recentemente, o professor Stélio, esse simpático senhor aqui, né, que é o coordenador do Animal Pen,
Ele fez um estudo em gatos, onde cada uma dessas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aqui nos gatos, né, elas foram marcadores para diagnosticar e medir a distância, né, desses conjuntos, né, e regiões anatômicas dos animais para tentar mensurar a dor. Então, isso é uma metodologia através da disposição geométrica, né, da morfologia facial. Você vai verificar o quanto o animal está ou não sentindo de dor. Mas a gente ainda não consegue fazer isso automaticamente. Tá? Esse é um problema, é um desafio muito grande. A medicina humana já está há 10 anos à nossa frente, porque isso que nós estamos fazendo agora, em 2020, que é a estipulação de pontos que vão nos ajudar nessa coleta automática, eles já faziam em 2010, né, a medicina humana. E agora, em 2020, eles estão conseguindo fazer isso de forma automática em tempo real. Tá? Então, eles já conseguem, e essa é a grande tecnologia do momento, né, pensando a nível de estudos humanos. Bom, ô Pedro, você falou, e o que tem de novo, né, nessa parada toda aí? O que tem de novo é uma avaliação onde nós vamos levar em conta o aspecto positivo do bem-estar. O bem-estar, ele tem dois lados, né? Positivo e negativo. Então, se eu perguntar para vocês agora, tá com fome, tá com sede, tá com frio, tá com dor, tudo de negativo, você me responder não, 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 eu vou ficar muito feliz, né? Mas eu vou perceber que o nível de bem-estar de vocês, ele não vai ultrapassar essa linha do meio aqui. Por quê? Está faltando eu fazer uma última pergunta, se você está feliz, ou se você está contente. E como é que a gente pergunta isso para os animais? Através da exploração, da curiosidade, comportamentos de brincadeira, certo? Comportamentos de satisfação, comportamentos de controle ambiental. Então, quanto mais controle um animal tem do ambiente, mais satisfeito ele está, e assim por diante. Tá? Então, a dor, para ela ter uma avaliação completa, a gente precisa avaliar esse componente positivo, que muitas vezes ele é esquecido, negligenciado. Aqui era um outro vídeo onde eu ingressava com o animal dentro dessa baia, e aqui nós temos um novo objeto, é um galão de água, certo? E esse animal permanece aqui dentro dessa baia durante 2 minutos, e eu estou interessado em saber o quanto ele está curioso por esse objeto, tá bom? E aí a minha pergunta e a hipótese com o estudo era saber se quando você tem mais dor, será que você diminui o interesse no ambiente, em expressar a sua curiosidade? Tá? Só que a gente encontrou algumas dificuldades para fazer esse estudo. Por quê? Tá? A gente avaliou, por exemplo, a latência, né? O tempo que eu soltava o cabo do cabresto até contava, né, cronometrando o tempo que ele demorava para chegar no objeto. Então, a minha expectativa é que quando o animal tem dor, ele não vai ligar para aquele objeto. Ou se ele for ligar, ele vai aumentar a latência, ele vai aumentar o tempo que ele chega até o objeto. Tá? A gente também avaliou frequência e duração de interação com aquele objeto, e a gente fez uma avaliação subjetiva de acordo com a curiosidade e o medo desses animais. E a gente teve que testar 4 objetos novos. Tá? Por que 4 objetos? Porque são 4 momentos de avaliação. Se eu, por exemplo, avaliar a dor com um objeto, eu coloco lá o galão antes da cirurgia e eu coloco o mesmo galão depois da cirurgia, como vou eu saber se a diminuição do interesse por aquele objeto foi em detrimento da dor ou em detrimento de, eu já sei que é um galão, isso aí não me trouxe nada de positivo e nem de negativo, então tanto faz para mim. Se eu estou imaginando o pensamento de um cavalo aqui, tá? Bom, quando a gente vai avaliar, por exemplo, a duração de interação do objeto e a latência, a gente percebe a mesma resposta. A gente tem aqui, por exemplo, uma jardineira, um cone, né, daqueles de trânsito, uma caixa branca, que é essa caixa aqui, tá? E um galão de água. A gente percebe que o interesse dos animais ele é muito maior no primeiro objeto. Então, o primeiro objeto, nossa, que legal, caramba, o que é isso aqui? Vamos lá ver e tal, e blá, blá, blá. Já no segundo, tá. No terceiro, né, já começa a ficar um pouco desinteressante. A mesma coisa a gente percebeu quando a gente aplicou os scores de curiosidade e de medo. Tá? E sem levar em conta que teve um animal que teve pânico de entrar na baia. Ele não entrou dentro da baia porque ele teve pânico
daquele objeto. Então, você tem um problema metodológico importante aí, porque nós estamos pensando em criar um instrumento para usar numa rotina de hospital. Tá? Bom, além disso tudo, a gente viu mais dúvidas nesse método do que, de fato, soluções. Tá? Então, esse aqui é o cone que a gente estava usando, né? A idade dos animais vai influenciar muito na curiosidade deles. O sexo também. Garanhões são muito mais curiosos que as fêmeas e os castrados são menos curiosos que as fêmeas. E quanto mais velho, menos curioso. Então você tem problemas aí, né? Eu não tenho certeza absoluta que esse objeto aqui é novo para esse cavalo. Como que eu vou saber isso exatamente? Depende muito das experiências prévias, né? Além de que a gente fez um estudo experimental, num ambiente controlado, sem interferências externas. Imagina você aplicar isso num hospital, numa rotina, que tem trator passando, outros cavalos, outros animais. É muito difícil. Né? Ele pode se distrair com coisas que estão acontecendo fora da baia e não focar naquele objeto. A exposição repetida ao objeto pode causar um desinteresse. Tá? Por exemplo, eu exponho um objeto agora, aí daqui a pouco, daqui a algumas horas, de novo, e de novo, e de novo, você vai perdendo, né, você vai caindo o seu interesse naquele objeto. E não é porque você está com dor ou por uma outra sensação. É de fato porque não te chama, não te cativa, não trouxe nada de bom, nada de ruim, certo? E é claro que tem o problema da praticidade, né? Isso aqui é muito pouco prático. Então a gente abortou essa missão aqui no nosso grupo. Seria um estudo muito experimental. Apesar de nós considerarmos esse estudo bastante importante experimentalmente, ele não teve uma aplicabilidade prática. Apesar disso, existem 3 trabalhos que já foram publicados com esse tipo de estudo, de metodologia. No entanto, eles usaram o mesmo objeto. Então, eu fico muito desconfiado de que a diminuição do interesse no objeto foi pelo fato do animal já conhecer o objeto, e o objeto não trazer nada de novo para ele, né? E não pelo fato da dor. Tá? Então tem um efeito de confusão aí muito grande, né? Que a gente precisa levar em conta. Tanto é que foram só 3 estudos e parou por aí. O pessoal não tem seguido essa tendência, essa linha. Foi um momento de 2018, 2019 e a gente, pumba, começou a usar isso aí, mas não funcionou muito bem. Tá? E por que nós buscamos essas metodologias? É justamente porque as escalas não têm uma alta precisão na quantificação da dor. Aí eu já quero me encaminhar para o final, que é para dizer isso para vocês, né? Elas não têm uma alta precisão na quantificação da dor. Então, por isso que a gente buscou essas outras alternativas aí. Tá? De modo geral, quando você fala de linguagem corporal, seja ela microexpressões faciais ou macro comportamentos, a gente tem vantagens por ele não ser invasivo, não ser intrusivo, algumas vezes não é intrusivo, né? Mas se você precisar fazer uma palpação, é intrusivo. Se você precisar puxar o animal, conduzir ele para locomover, é intrusivo sim, você perturba. Inclusive já há relatos de que essa intromissão, né, do humano pode potencializar a dor, porque o animal de repente estava sentindo uma dor, vamos dizer assim, de 0 a 10, de 5, aí você vai lá e palpa, aí vai lá e palpa, vai lá e palpa, você aumenta de 5 para 6. Então a sua ação pode causar uma elevação no grau de dor, tá? Aí fica uma pergunta, ela é fácil? Ela é imediata? É difícil dizer, não? Mas a avaliação comportamental, ela representa o terceiro pilar dos 3 R's da experimentação animal. Né? Replacement, que é substituição, reduce, que é reduzir o número de animais através de métodos matemáticos, e o terceiro, que o comportamento representa ele, que é o refine, que é o refinamento metodológico, ou seja, usar instrumentos que não sejam intrusivos nem invasivos, ou seja, pensando no bem-estar do paciente. Mas ele tem inúmeras desvantagens, você tem que interpretar. O mesmo comportamento pode ser expresso por sensações distintas, como nós já falamos. É preciso métodos robustos para validar isso aí. Você vai ter que filmar o animal, vai ter que ter equipamento para filmar, porque, de fato, a presença do avaliador causa uma interferência na mensuração. Exceto se você já for familiarizado ao animal, tá? Mas
um cenário de atendimento, de rotina clínica, você muitas vezes não tem como fazer essa familiarização, né? O animal é totalmente desconhecido a você. Então, para a gente finalizar e concluir aquela pergunta que eu fiz no começo, se as escalas comportamentais funcionam ou não, a gente precisa entender que a dor, ela é multifacetária. Então, ela tem 3 componentes. Às vezes as pessoas pensam que só existe o componente somatosensitivo, que é basicamente a nocicepção, né? A sensibilidade. Isso é um erro, porque ela depende também de um outro componente que nós chamamos de cognitivo. Cada espécie tem uma quantidade de receptores, né, de sensibilidade em uma dada região do corpo. Então, a capacidade de cada espécie em perceber a dor é diferente. E dentro de uma mesma espécie, cada região anatômica do corpo tem uma capacidade de receptores, né, mecânicos, térmicos, né, para perceber e captar essa dor e transformar ela em impulso nervoso. Tá? E além disso, nós temos o componente terceiro, que é o emocional. Esse é o componente que torna a dor difícil de ser avaliada, porque você depende das experiências prévias daquele animal, da sensibilidade daquele animal, do efeito cultural daquele animal. Tá? O que é o efeito cultural? Vejam só, um animal que viveu sempre em cocheira, tá? Ele viveu sempre em aras, então toda vez que ele teve uma dor, houve uma intervenção, ele recebeu analgesia, alívio da dor. Ele tem um limiar de dor, certo? Quando você tem, por exemplo, um animal de carroceiro, um animal de trabalho de lida no gado, ele nunca na vida dele recebeu qualquer tipo de analgésico, qualquer tipo de alívio da dor. Então, concordem comigo que o limiar de dor desses animais vai ser diferente. O cavalo de carroça ele vai demorar muito mais tempo para sentir a mesma dor que um cavalo de cocheira poderia estar expressando. Eu estou falando aqui da mesma espécie, do Equus cabalos. Eu estou falando só aqui do efeito cultural. Tá? Além do efeito cultural, nós temos o efeito de raça. Concordam comigo que um PSA, né, um puro sangue árabe, ou um PSI, um puro sangue inglês, é completamente diferente de um quarto de milha? E é bem diferente, por exemplo, de um crioulo, um animal mais rústico. Então, as raças também têm muita influência. Se você quiser ver isso, por exemplo, você pode ver em cão. Né? Um labrador com dor e um pincher é, assim, completamente diferente. Você pode fazer o mesmo procedimento, né? A mesma invasividade. Um pincher vai reagir de uma forma e o labrador completamente de outra. Tá? A gente tem que levar isso em conta. Então, esses aspectos vão tornando a dor cada vez mais complexa, não é? E além de tudo isso, como nós estamos usando o comportamento para avaliar a dor, a gente não pode se esquecer que o horário que a gente está avaliando vai influenciar, como nós já falamos, não é? O período do dia, porque a distribuição orçamentária do comportamento, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Existem horas que eu vou comer mais, existem horas que eu vou comer menos. Então, se comer é um indicador de dor, eu tenho que me atentar para que horas eu estou avaliando esse animal. Se eu for fazer uma avaliação temporal ao longo do tempo, eu tenho que levar em conta que, olha, eu tenho que comparar 8 da manhã com 8 da manhã, ou pelo menos manhã com manhã, tarde com tarde, né? E nunca tipo manhã com noite. Você vai encontrar problemas. O avaliador presencial é um outro problema, é um outro fator de confusão aí que vai gerar estresse. Tá? E o estresse, a gente já sabe que ele induz uma analgesia via sistema nervoso central. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas quando você está num estresse muito grande, você produz substâncias endógenas, tá, que vão fazer uma analgesia via sistema nervoso central induzida por estresse. E aí você tem a redução da sensibilidade, da sensação dolorosa. A dor está ali, mas ela deixa de ser percebida. Esse é um ganho evolutivo da espécie. Tá? Imagina se um cavalo estiver sendo predado e o predador arranha as costas do cavalo, a anca dele. Ele vai parar de correr porque, eu estou com dor. Não, ele não pode, tem que continuar correndo para sobreviver. Então é um ganho, é um valor adaptativo das espécies, tá? Especificamente nas presas. Outra questão que nós já falamos é a intensidade da dor. Quanto mais alta a intensidade, mais fácil de diagnosticar. Quanto mais baixa a intensidade,
mais difícil diagnosticar a dor. Isso é muito complexo. E a questão individual, não é, que leva em conta as experiências prévias. Tá? As experiências prévias são muito importantes. Então, imagina que você tem um equino que teve um trauma no osso nasal, né, por exemplo. Houve uma fratura ali, certo? Um objeto estranho que entrou ali. Toda vez que você vai fazer a remoção, que você vai limpar aquela ferida e fazer a limpeza, debridar aquela região, você vai causar dor. Então, você está fazendo o quê? Causando uma sensibilização, aumentando o estímulo de dor ali. Toda vez que você vai mexer de novo no animal, ele vai lembrar, fala, pô, lá vem o Pedro outra vez mexendo isso aí dói, não sei o quê. Então, você maximiza a sensação dolorosa. Né? É como se fosse um trauma. Traumas são muito complexos também. Tá? Então, gente, em detrimento disso tudo, queria que vocês respondessem a pergunta. Vale a pena avaliar dor nos equinos? Eu já respondo aqui para não correr risco de vocês ficarem na dúvida. Sim, nós não podemos negligenciar a dor. Tampouco fazer uma oligoanalgesia, que é uma analgesia insuficiente. Tá? Eu não posso simplesmente, depois de uma cirurgia, fazer uma aguinha com açúcar lá no cavalo, né, para ter um alívio da dor insuficiente. A gente precisa, de fato mesmo, mensurar essa dor, quantificá-la, para que a gente possa fazer a analgesia de forma mais apropriada possível. Nossa, Pedro, mas você falou tantos aspectos de efeito de confusão. Sim, eles existem, eles estão aí, mas apesar deles, né, apesar de todas as revisões recentes falarem para nós que não existe um método padrão ouro para se avaliar dor em cavalos, ainda essas escalas ainda são a nossa melhor opção. Então, não negligencie a dor dos cavalos, por favor, tá? Bom, e me encaminhando já para o final, eu convido vocês a visitar a minha página no Instagram, mv.pedro.trindade. Lá vocês vão encontrar palestras, vídeos, vários videozinhos curtinhos que a gente faz, os artigos publicados. E é claro que você também me encontra nas principais outras redes aí, né? O LinkedIn, a ResearchGate, o Lattes e em breve, muito em breve, no YouTube, onde eu vou disponibilizar algumas das palestras que já estão gravadas, a gente vai organizá-las lá e deixar disponíveis, porque eu acho que são conhecimentos interessantes que podem despertar a curiosidade e o interesse das pessoas acerca do cavalo, que estão na equinocultura e dentro dessa imenso universo. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que essa apresentação não tenha sido enfadonha, que vocês não tenham empobrecido o bem-estar de vocês, porque afinal, eu trabalho com bem-estar animal e somos todos animais humanos. Obrigado.